dia, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de inglês, né? Bom dia, Vitor. Certo, então, vamos lá, vamos começar com um conteúdozinho bem fácil, né, pessoal? Só um instante. Deixa eu verificar. Vamos começar com o passado simples, né? E resolver algumas questões, né? Utilizando alguns jogos, tá bom? Vamos lá, só um instante. Compartilhar. Só um instante, pessoal. Não tá abrindo aqui, não, peraí, viu? Antes. Um instante, viu, pessoal? Beleza, abriu. Beleza, vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo um dos assuntos que é, com certeza estará na nossa avaliação, né? E é um conteúdo difícil, certo? Vamos lá. Só dando uma revisada mesmo, né? O passado simples, vamos conversar um pouco sobre o passado simples, né, pessoal? Depois vamos praticar, né? Algumas questões, né? Vamos lá. Pessoal, ó, usa-se o passado simples, né? Em quais requisitos, em quais situações, né? Usamos para falar sobre ações acabadas em um período definido de tempo, né? Por exemplo, I walked to school yesterday. Né? Eu andei para a escola ontem. Beleza, tranquilo. Letra B.
né? Hábitos passados. He always walked to school when he was a child. Ele sempre andava para a escola, né, quando ele era criança. Então, aqui eu estou falando sobre algo que acontecia há um tempo, certo? Sabendo disso, vamos lá, vamos partir para sentenças afirmativas, né? Pessoal, em sentenças afirmativas, nós temos o seguinte, né? Para a formação, né, do passado simples, em inglês, os verbos eles são divididos em regulares e irregulares, né? Não é nenhuma novidade para vocês. Os verbos regulares são aqueles que seguem uma regra para a formação do passado. Como o nome mesmo fala, né, regular, tem que seguir uma regularidade. E os irregulares são aqueles que eles não possuem regras, né, para a formação do passado. Ou seja, possuem uma forma ortográfica diferente, né, da dos verbos no infinitivo e sem a partícula to. Aí vamos lá, primeiro ponto. Em relação aos verbos regulares, nós temos a regra geral, né, que é acrescentar a terminação ed ao infinitivo, né, do verbo sem a partícula to. Por exemplo, to work, né, o verbo trabalhar. No passado simples vai ficar worked, to talk, talked. Verbos terminados em e, iremos acrescentar o de, né, ao final do verbo e o infinitivo, usando o verbo, né, que estará no infinitivo, sem o to, tá bom? Iremos utilizar o infinitivo sem o to. Por exemplo, to love, que é amar, loved, vai ficar dessa maneira aí, é terminado em e, né? Dance, danced, e assim sucessivamente. Verbos terminados em y, pessoal, né? Vocês podem anotar verbos terminados em y, o que a gente vai fazer, né? Verbos terminados em y, precedidos por vogal, acrescenta-se o ed. Por exemplo, to play significa tocar ou jogar, né? Será conjugado dessa forma. Played, to stay, stayed e assim sucessivamente. Entender, né? Verbos terminados em consoante, vogal consoante, e que possuam a última sílaba tônica, né? O que é que vai acontecer? Nós iremos dobrar, né, a última consoante e acrescentar o ed. Por exemplo, to stop, né, que é o verbo parar. Eu vou conjugar dessa maneira, né? Stopped. To permit, permitted, eu vou dobrar a última consoante, né, e aplicar a regra, né? Segundo ponto, em relação aos verbos irregulares, pessoal. Em relação aos verbos irregulares, nós temos o seguinte. Como já foi dito, os verbos irregulares eles não seguem regras de formação do passado. Assim, consulte sempre nenhuma lista de verbos irregulares. Aqui, geralmente, eu falo para vocês, é importante vocês memorizarem, né? Aí, tentem memorizar os verbos à medida que forem sendo utilizados, né? Alguns verbinhos aqui, ó. To buy, o verbo comprar, bought. O verbo cortar, to cut, cut. O verbo to have, had. E to eat, que é o verbo comer, eat. Continuando, né? Observa a tabela abaixo, né, com a conjugação de três verbinhos aí, né? Só para vocês entenderem, né? A conjugação de outros verbos aí, regulares e irregulares. No passado simples, o passado simples possui apenas uma forma, né, do verbo para todas as pessoas, sem exceção. Né? Vamos lá. Antes, work. Trabalhar, eu vou conjugar dessa maneira aí. Ó. I worked para todos os pronomes pessoais, né? To study, estudar, conjugação. I studied, dessa forma para todos os pronomes pessoais. E o to go, né? Será utilizado o went para todos os pronomes pessoais, como vocês podem notar aqui, ó. Certo? Sem segredo. Formas negativas, né? E interrogativas, uma parte bem interessante, né? Só nas formas negativas e interrogativas, usa-se o verbo auxiliar, o to do, na forma do passado did, que não possui uma tradução em português, né? Como o próprio nome ele vai sugerir, eles apenas ajudam a formar a negativa e a interrogação, simplesmente para fazer uma marcação temporal aí, né? Das frases no passado e é utilizado é usado para todas as pessoas
sem exceção, né? Quando se usa o verbo auxiliar did, o verbo principal, prestem atenção, né? Ele perde a marca do passado, ele vai perder o de ou é de ou que é de, né? Na forma afirmativa, ou seja, os verbos regulares, eles perdem a terminação ed. E os irregulares, eles são utilizados na forma infinitiva sem a partícula to, certo? Volta para sua base, volta a forma padrão, né, de infinitivo. Na forma negativa, usa-se ainda a partícula de negação not, junto com o verbo auxiliar o did, certo? Então, eu quero que vocês observem aí, né, alguns verbos que foram conjugados, né, alguns verbos que foram conjugados de forma negativa, certo? Para só poder, né, entender um pouco mais, né? Vamos lá, to work. Eu vou trabalhar, né, forma negativa. I did not work. Ou eu posso também, pessoal, abreviar, né? Ao invés de utilizar o did not, didn't. Facinho, facinho, né? I did not work, you did not work, e assim sucessivamente. Ou I didn't, you didn't, he, she, it, we, you, and they didn't, e o were, certo? E a forma negativa. Na forma negativa nós temos, né? I did not go, you did not go, he, she, it, we, you, and they did not go, certo, pessoal? E assim, como nós também temos, né, o didn't, né? O didn't também. Vamos lá, seguindo. Pessoal, até aqui alguma pergunta? Precisa ter uma revisãozinha, né? Em relação a esse tópico. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, Marcelo. Vamos lá, né? Continuar, então. Na forma interrogativa, usa-se o verbo auxiliar, o did, no início, a posição vai ser outra, né? No início da frase, e o ponto de interrogação ao final da frase, que é uma pergunta, né? Então, não precisa de interrogação. Observe a conjugação de alguns verbos na forma interrogativa. Vamos lá, ó. Eu tenho o to work, significa trabalhar. Did I work? Did you work? Did he, she, it, we, you, and they work, né? Assim sucessivamente. Aí, ó, to study. Did I study? Did you study? Did he, she, it? E assim sucessivamente. Study, facinho, facinho, né? E, por fim, nós temos o verbo go, né? Did I go? Did you? Did he, she, it, we, you, and they go? Bem prático, pessoal, né? Para fecharmos aqui, né? Em relação à estrutura, nós temos algumas uma forma de responder perguntas em inglês utilizando as short answers, que são respostas curtas, né? Que são respostas curtas. São, assim, respostas que nós utilizamos de maneira bem abreviada, bem direta, certo? Observe na tabela abaixo, né, o uso das short answers, né, que são as respostas curtas, com o sim e o não, né, no tempo passado simples. Observe, ó. Tem as perguntas aqui, ó. Did I work? And did you work? Did he work? Did she? It, we, you, and they work? Tranquilo, a pergunta está aqui, né? Como a resposta curta, pessoal, eu tenho aí, ó, o yes, né? Eu vou ter o yes ou no. Só que, quando nós utilizarmos o yes, nós vamos utilizar, né, o pronome que foi utilizado na pergunta, né? Se eu pergunto, por exemplo, did I work? Eu trabalho? Yes, I did, né? Modelo apenas, entendeu? Apenas um modelinho, né, estrutural para vocês entenderem. Did. Sim, eu trabalho, né? Ou no, I didn't. Notem que eu tenho aqui o didn't de forma abreviada, né? E eu não posso utilizar de forma diferente, né? O didn't eu tenho que utilizar de forma abreviada, né? De forma contraída. Se eu utilizar o did not, vai estar errado, tá bom? Então, ó, yes, o pronome pessoal que foi utilizado na pergunta, you did, e sentenças negativas, né? No, o pronome também, o pronome pessoal, e o didn't, não did not. Né? Did not estará errado, viu?
aqui, né, uma outra question, uma short answer com o verbo, um verbo irregular, né? Did I go? Yes, I did. Ou no, I didn't. Did you go? Yes, you did. No, you didn't. E assim sucessivamente, certo? Para fecharmos, né? Revisãozinha. Nós temos algumas expressões usadas no passado simples, né? Que geralmente usa-se advérbios e expressões de tempo nas frases para expressar o passado simples, né? As expressões de passado mais comum, além das que eu trabalhei já com o slide com vocês, né? Nós temos yesterday, ontem, ago, atrás, e last, que significa passado, né? Passada, passados, certo? Aqui, vamos lá, pessoal. Então, eu quero que vocês copiem, né? Então, vamos partir para o próximo item melhor. Vamos lá, pessoal, tem algumas questões aqui, né, para praticar rapidão. Vamos lá, vamos começar, né? Quero que vocês copiem, pessoal, né, essas 10 questões aqui rapidinho, para a gente resolver daqui a pouco, tá bom? Assim que finalizarem, sinalizem para mim, beleza? Certo, Vitor? Beleza, pessoal? Sinalizem aqui, por favor, no chat. Enfim, né? Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí. Assim que vocês finalizarem, né? Estarei aqui aguardando para agilizar, certo? 9 e 1, verificar um tempinho, né? E para copiar, né? Pelo menos essas 3 primeiras questões. A gente seguir, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Daqui a pouco temos um joguinho, né?
E aí, pessoal, vamos lá? Rapidinho, vamos lá? Assim que, assim que esse primeiro horário ele finalizar, eu faço a chamada dessa primeira parte, certo? E ao finalzinho eu faço a chamada da próxima aula. Partir, né? Sexta questão, né? E sétima.
Olá, pessoal. Vamos lá, seguir adiante, né? Então, no item, né? É só o restinho das opções do 10º item, né? Isso foi aí rapidinho, pessoal. Décimo item, vamos lá, vou responder com vocês, viu?
E aí, pessoal? E vamos lá, pessoal. 9.000 começa a responder essa tarefa, tá bom? Dois minutinhos, viu? Começamos a correção das questões.
Vamos lá, né? Beleza, eu espero que estejam pelo menos prestando atenção, né? Explicar. Mas vamos lá. Existe interação, mas vamos lá, né? Item por item. Então, como é uma das questões, né? Vai que eu retire uma ou duas questões daqui para a nossa prova, né? Espero que vocês, né, prestem atenção e assistam, certo? Vamos lá. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase, né? Aí, eu tenho um espaço to Porto Seguro last summer. Uma frase que se encontra no passado simples, né? Então, o verbo em questão é o verbo go, né? É um verbo, precisamos saber se é um verbo regular ou irregular. É um verbo regular ou irregular, pessoal? Hein? E se sentir à vontade para participar, né? Pode colocar no chat aí. É um verbo regular ou irregular, o verbo go, pessoal? Vamos lá. É um verbo irregular, né, pessoal? Se é um verbo irregular, ele tem uma forma diferente, né? Dos verbos que são regulares. E a forma correta, a forma apropriada, vai ser o item A aí, certo? O went. Essa vai ser a forma apropriada do verbo do verbo go no passado, certo? Deixa eu ver se eu consigo marcar de alguma forma aqui. Aí, pessoal, não consigo, infelizmente, marcar, mas vamos lá, eu coloco aqui no chat. Primeira questão, item A. Segunda questão, qual é a alternativa que completa corretamente a frase? Uh, your mother. Tem dois espaços aí, né, pessoal? So, real, last week. No Simple Past, então, um item muito fácil. Preciso lembrar, né, da estrutura de sentenças interrogativas em inglês, né, que vou utilizar o did ao início da frase. Então, qual das opções eu tenho did? Eu tenho a opção B e a opção C. A opção A e a D eu já descarto, né, porque aqui eu estou falando dessas duas opções aí, né, A e D, eu estou falando sobre perguntas, né, ao ser o auxiliar, na verdade, do presente simples, certo? Então, eu já descarto o item A e D. Os restos é o B e o C, né? O did, eu tenho o did no item B e C, porém, né, qual seria, né, o verbo que conjuga apropriadamente, né? Nós temos a letra B, did travel, né? E did traveled. Então, o item correto aí vai ser o item B. Por quê? Porque quando nós utilizamos o did, né, o verbo principal, nesse caso é o travel, ele será utilizado no infinitivo. Eu não vou precisar utilizar mais ed nele, certo? Porque quando eu faço a marcação temporal na pergunta, então não há necessidade de conjugar o verbo, tá bom? Modificar o verbo. Terceiro item, né? Terceiro item nós temos, de acordo com o estudo dos verbos regulares no passado, marque a alternativa que tenha uma frase correta no simple past. Vamos lá. Qual seria a frase, pessoal, aí? E sentir à vontade, né, para poder responder. Sentir à vontade. I have a terrible headache an hour ago. We done our homework last class. They ate a hot dog. She made a delicious cake yesterday. E aí?
Vamos lá. Primeiro item eu tenho a forma verbal aí, incorreta, né? Do verbo have, I have. É um verbo irregular, então eu não vou utilizar o ED. A letra B, we done. O verbo do, aí ele está no particípio passado, né? Então não vai ser essa forma correta. We done our homework last class. A letra C, they ate a hot dog. Então aí está incorreto, porque o verbo comer, né, é um verbo irregular. Então, vamos lá para a letra D, né? She made a delicious cake yesterday. Quarto item. Quarto item nós temos, qual é a forma negativa da frase? He studied biology at UNB. Hein? Como é que eu vou escrever aí essa frase de forma negativa? O item A, incorreto, né? Not did, né? Eu inverti aí a posição. A letra B, he didn't study. Incorreto, porque quando nós utilizamos o didn't, o verbo vai voltar para o infinitivo, né? Letra C, he didn't study. Aí sim está correto, né? Letra C, ela está correta. He didn't study biology at UNB. He not studied biology at UNB. É incorreto também, né, pessoal? Quinta questão. Qual é a forma interrogativa da frase Mario spoke English very well. O Mario, ele falou inglês muito bem, né? Mario spoke English very well. De forma informal é possível, né? De maneira informal, essa estrutura aí, né? Nisso, no caso, ela está no presente também, certo? Mario speak, sendo que aí também está incorreto, porque o verbo deveria ser conjugado com S no presente, né? Mas se, por exemplo, eu tivesse uma frase, Mario speaks English very well, em um contexto informal, sim, o pessoal ia entender a mensagem. Só que gramaticalmente falando, estaria incorreto. Did Mario speak English very well? Mario, ele falou inglês muito bem? Sim, está correto, porque nós utilizamos o did aí, né? Em seguida o sujeito, o verbo speak, né? Ele se encontra no infinitivo, né? Corretamente. E o complemento, English very well, certo? Perfeito. Quarto, o sexto item, né? Sexta opção, nós temos qual é a resposta correta para a pergunta Did they like it? Did they like it? Aqui, né, o item ele está me pedindo, né, para responder a respeito das short answers, né, as respostas curtas em inglês. Né? Então, primeiro item nós temos, ó, yes, you did, né? Se eu pergunto, eles gostaram daquilo, ou gostaram disso, né, de alguma coisa, né? Yes, you did, não, porque o pronome pessoal da pergunta é o they, então não bate, né? No, they like not. Não, está incorreto também. Não vai responder uma short answer dessa maneira. No, I didn't. Aqui nós temos o pronome pessoal que ele não corresponde ao pronome que foi utilizado na pergunta. E a letra D, né? Yes, they did. Né? Aí sim está correto. Did they like it? Yes, they did. Sétimo item, né? Observe as frases abaixo. They arrived at the theater at 9 o'clock. Eles chegaram, né, ao teatro às 9 horas. Né? I saw him years ago. She's my best friend. Mary slept 12 hours yesterday. Quantas frases estão no passado simples, pessoal? Aí, hein? Quantas frases? Vamos lá. Pessoal, então aqui nós temos três frases. Quais são as três frases? A primeira, né? A terminação é D no verbo arrive, né? Primeira. A segunda, nós temos o verbo saw, né? Um verbo irregular. I saw him a year ago. E o quarto item, né? Mary slept, o verbo sleep, né? Dormir, que foi conjugado, né? No passado simples também. Três sentenças. Continuando. Qual é o passado dos verbos
to take, to change, e to carry. Ou to carry e to write. Uma aguinha para respirar. Vamos lá analisar. Primeiro item, né? To take vai ser took. Até então está correto. To change, um verbo regular. Changed, ok. Carry, está correto. E write, wrote, é a primeira opção, pessoal. Né? A letra B, take it com ED. E a letra C, take it com ED, também está incorreto. O took da letra D, que estaria correto, a primeira opção, só que changed, ele repetiu o E, né? O E aí o último E. Então, tem correto. O carry também tem correto na letra D. E o wrote está correto. Apenas 2 erros aí, um acerto. Então, o item vai ser a letra A. Aí, o oitavo item vai ser a letra A. Certo? Nono item. Passe a frase I think she drives madly and keeps having accidents para o passado simples. Qual é a alternativa correta? Vamos lá. O verbo think é thought, né? Qual a opção? Primeiro item, I thought. Segundo, a letra B, I thought, está correto. A letra C está incorreto, né? E a letra D, I thought. Primeira opção aí, a conjugação dos verbos estão ok. A letra A, B e C, né? Thought. Vamos analisar agora o verbo drive. A letra A, né? I thought she drove. Com ED, errado, é um verbo irregular, certo? Aí vamos lá. A letra B nós temos she drove. Está correto, né? A conjugação aí está correta, né? Então eu já excluo o item A e o item C. Por quê? Drive é um verbo irregular, né? Então eu vou excluir aí já, né, duas opções. Só fica B e D. Aí, ó, drove madly and kept having accidents. Está correto, né? O verbo keep é irregular, né? Então eu vou utilizar kept having. E a letra D, né? Eu tenho o keep com ed e está errado, né? O item correto aí vai ser a letra B, certo, pessoal? Décimo item. De acordo com o estudo do Simple Past, quantos verbos regulares estão destacados na frase? Regulares, né? He stopped at the traffic lights, waited and began to drive through the main road. Quantos verbos, pessoal? O som tá bom de vocês, né? É excelente o som de vocês, enfim. Vamos lá, né? Minha parte eu tô fazendo, né, pessoal? Tento bastante, né? Interagir com vocês, mas não é algo que depende de mim, né? Enfim. Item correto, pessoal, vai ser a letra C. Nós temos dois verbos regulares aí. Como é que eu sei? Verbo regular, ele segue uma regularidade, que seria, né, o uso do ED ao final dos mesmos, certo? Então, tá aí, né, respondido nossa atividade, nossa tarefa. Vamos partir para uma outra tarefa, uma tarefa diferente, certo?
uma tarefa envolvendo verbos irregulares, certo? Uma tarefa envolvendo um instante. Eu vou liberar um link para vocês, né, resolverem uma tarefazinha aí, uma tarefa de caça-palavras, né? Tentar, né, estimular vocês de alguma maneira, certo? Espero que funcione, né? Mas é isso, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou disponibilizar aqui um link para vocês começarem a responder uma tarefa, né? É um caça-palavras, né? Um caça-palavras em relação ao uso dos verbos irregulares em inglês, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né, para vocês verificarem como funciona, certo? Demonstração rápida para vocês praticarem, tá bom? Vamos lá, ó. Como todos podem observar, quem está assistindo, no caso, tem aí, ó, Irregular Verbs Group 2. Então, ó, eu vou tocar, né, em uma palavra oculta, por exemplo. Encontrei aqui, né, spend, né? Aí, ó, encontrei um verbo irregular aqui, certo, pessoal? Né? Aqui tem um verbo irregular. E assim vocês vão encontrando novas palavras, tá bom? Aí, ó, não tenho, né? Eu encontrei aqui spend, beleza, vamos encontrar outro, né? Eu tenho aqui, ó, smell, né? Outra palavra. Vou procurar outra palavrinha aí, né? Aqui, né? Por aqui. E assim sucessivamente, ó. Eu estou disponibilizando esse material para vocês e verificarei daqui a pouquinho, né? Quem está fazendo, né? Verifica aqui os resultados, né? E vejo quem fez a tarefa. E eu verifico aqui, ó. Aqui vai dar o nome, né? A posição, o nome da pessoa, né? A pontuação e o tempo que cada um, né? Usou, né? Nós temos 19 verbos, tá bom? São 19 verbos que vocês vão encontrar aí. Beleza? Aguardando aqui, né? Conferindo aqui com vocês. Bom?
Deixa eu ver quantas pessoas já fizeram. Results. Opa, bem, Gilson. Aí, tá falando, mas mostrando que tá aí, né? Tudo bem. Não é assim. Quem mais? Vamos lá? É, Gilson, você, na verdade, não errou. Você não marcou alguns itens, né? Não marcou o primeiro, nem o segundo, nem o último, né? Por isso que você só fez, né, 14 pontos. Não tá ruim não, viu? Tá ruim não. Mas dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. Não é isso? Faz a chamada rapidinho, né? Vai, outra pessoa. Quem foi? Quem foi? Carol, muito bem, Carol. Carol acertou todos os itens. Great, Carol. Excelente. Great. Fazer a chamada, viu? Um instante. Vamos lá. Alana Josefina. Eu só vou colocar presença aqui e responder, certo? David Efraim. Franciele. Quem não responder, não vou colocar presença, tá bom? Francisco Augusto. Gilson Alves. Francisco Augusto não se encontra, né? No chat. Se encontra. Uhum. Gilson presente. Jean. Jean também não se encontra, né? Beleza. Maria Caroline. Matheus Amorim. Matheus Amorim. Não se encontra também, né?
Otton. Não se encontra. Nini. O Rayane, desculpe. Rayane de Sena. Rayane. Eu já coloquei presente. Beleza, Rayane. Rodrigo. Rodrigo. Rosa Maiara. Certo, Francis. Rosa Maiara. É chamado sim, Francis. Rosa Maiara. Falso, né? Ou falta, né? Se encontra. Vitor Marcel. É, imaginei, né? Enfim, beleza. Muita falta, né? Muitas faltas, na verdade. Mayra Cruz. Ah, certo, Mayra. Aqui é falta. Pronto, pessoal. Perfeito. Pessoal, lembrem de fazer a tarefa aqui, né? Ó, o link eu acabei de enviar, né? Vou enviar novamente o link. Pessoal, lembrando que o gabarito, né? O gabarito das provas, elas já estão disponíveis, viu? Do caderno de prova, do caderno de atividades e da prova, né? Já está liberado, simulado, né? Liberado para vocês, viu? Verifiquem lá. Mais uma pessoa. Vitor, muito bem, Vitor. 18 itens, muito bem, Vitor. Eita, pessoal, desculpem. Vamos lá, atividade mais uma vez. Misericórdia! O que houve? Diga. É um caça-palavras, né? Simplesmente um caça-palavras. Vocês vão ter que encontrar os verbos irregulares, né? Eu tenho verbos irregulares aí. Ó, vocês podem ver aí. Beleza, né? Ó, encontrei o verbo, né? Build, pronto, né? E assim eu vou encontrando os outros verbos.
Deixa eu ver se mais alguém finalizou. França estava fazendo, né, França? Três pessoas até agora. Ainda apenas três pessoas. Vamos lá, pessoal. Vai ter esses minutinhos aí. Vamos fazer, vamos lá, vamos para outra tarefa, outra atividade, né? Vamos lá, para a gente fechar. Última tarefa, né? Um outro joguinho, certo? Um outro joguinho, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, aqui tem que descobrir que verbo é esse, né? Que verbo é esse? Em, eu vou lá, né? Eu vou movendo. Ó, L, N, ponto. Encontrei, né, o verbo apropriado. E assim eu vou respondendo os outros, tá bom? Aqui, outro verbo, ó. SE, né, send, enviar, certo, pessoal? E assim sucessivamente. Vamos lá, aproveitem aí esses 6 minutinhos, né, para resolver essa tarefa. Depois eu libero vocês, tá bom?
4 minutinhos, pessoal. Vamos lá. Pessoal, então, ó, vamos lá. Ah, fechamos, né, com a sala. Por hoje é só. E um ótimo início de semana. É isso. Tchau, tchau. Até breve.